Deus abençoe, irmãos. Nós vamos a uma leitura conhecida para podermos falar sobre uma revelação sobre os selos, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Senhor Deus, estamos aqui porque nós cremos na Sua palavra, cremos nas revelações que o Senhor deu ao seu profeta, estamos seguros nesta revelação, sabemos que tudo pode mover, mas a Sua palavra nunca moverá. E o nosso coração está seguro nesta palavra, palavra de vida, palavra eterna, palavra que instrui, palavra que aumenta a nossa fé. Continue movendo em nosso ser para a Tua glória. Amém. Amém. A revelação dos selos é assim, diz o Senhor. Você crê? A revelação dos selos. Hoje está zumbando muito, hein? A revelação dos selos é assim, diz o Senhor. Muito bem, nós vamos prosseguindo. E creio que Deus nos dará graça para poder receber esta revelação. Porque quando você recebe a revelação dos selos, não é assim diz o profeta, não é assim diz um pastor, é assim diz o Senhor. É a maior coisa que tinha que ser revelado nos últimos dias. Deus guardou um segredo. E esse segredo só podia ser contado nos dias da voz do sétimo anjo. Ele escondeu o segredo do primeiro anjo, do segundo anjo, do terceiro, quarto, quinto, sexto. Ele escondeu o segredo. E somente revelou este segredo segundo ele mesmo disse, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então não adiantava outro anjo chegar e querer saber do mistério que não ia saber.
E depois de William Branham, não adianta outro anjo querer saber do mistério que não vai saber também. Porque Deus não falha. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras nunca hão de passar. E é a palavra quem diz que o segredo, o mistério que esteve oculto durante todos os séculos seria revelado exatamente nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, esta revelação está dentro dos selos e outras mensagens. Está tudo ali. Falta apenas cada um de nós crer, chegar e dizer achei. Tem gente que não acha. Teve um moço que achou uma pérola no campo, ele sabia. Por isso que ele foi comprar aquele campo. Ele sabia que tinha uma pérola naquele campo. Ele vendeu o que ele tinha e comprou esse lugar. Às vezes ninguém sabia. O rapaz deve ter dado uma volta por lá e descobriu, não falou para ninguém, e o próprio dono da terra não sabia. Tem gente que acha que é dono da mensagem, e eles não sabem. E tem uma pérola aí dentro. Tem gente sábia que acha que é dona da mensagem dos 7 selos. Mas eles não sabem que tem o segredo, uma pedrinha lá dentro. E tem alguém que vende tudo. Vende companheirismo, vende amigos. Ele vende tudo, porque para seguir a Cristo, você tem que vender tudo. Para seguir essa mensagem, para receber o assim diz o Senhor, você tem que vender tudo, não pode estar amarrado a nada. Meu marido falou assim, minha mulher falou assim, meu pastor disse isso. A ninguém é Deus. É assim diz o Senhor. Agora você tem que ter esta revelação. Isso tem que vir para você. Se não vir para você, você nunca saberá. Eu tomei 3 parágrafos aqui e 3 mensagens para poder comentar com vocês hoje. Quem sabe eu lerei mais um pouquinho, mas eu pensei nesses 3 parágrafos, o 6º selo 243, porque a revelação, quando a revelação chega a nós, ela não dá certo com nada que a gente tinha. Não dá certo com nada que a gente recebeu antes. A revelação, quando ela chega, ela é oposta. A revelação é oposta ao conhecimento. A revelação, ela é oposta aos pensamentos. Ela é algo especial. Principalmente quando ela tem o assim diz o Senhor. Se você procurar, mesmo na história, período do Velho Testamento, Novo Testamento, nos dias de Cristo, alguém encontrou. Alguém foi revelado. A prostituta foi revelada. A samaritana foi revelada, por que eu não posso ser? Se você achar que você é melhor que a samaritana, não vai ser revelado. Se você achar que é melhor que o Zaqueu, não vai ser revelado. Se você pensar que é melhor do que Pedro, ele era quase um analfabeto. Se você achar que é melhor do que ele, também você não vai conseguir a revelação. Quando Paulo pensou que ele era um grande fariseu, Deus teve que derrubar ele do cavalo. Desarmou o Saulo de Tarso. Deus o desarmou. A hora que ele viu que não era nada, com o rosto em terra, você já pensou bem um judeu, com o rosto no chão, por causa de uma luz, um judeu. Olha, aquilo não era fácil, não. O homem tinha conhecimento, o homem tinha estudo, o homem tinha se formado, mas a revelação é superior. Paulo achava que o que ele tinha era tremendo, era maior que todo mundo.
e começou a perseguir o povo que batizava em nome de Jesus Cristo, não admitia aquilo, e ele era um judeu, mas ele não admitia aquela revelação. Deus teve que cruzar o caminho dele, derrubar ele do cavalo, e quando é eleito, Deus derruba do cavalo. Quando não é eleito, Deus permite que você compre um cavalo mais bonito. Não foi eleito, você vai ter um carro melhor, você vai melhorar de vida e crer errado. Eu não estou baseado no que eu tenho, não. Não estou baseado em coisas novas que eu tenho, nem que eu gosto de possuir. Estou baseado na revelação. Quando você tem a revelação, é perigoso você perder tudo, mas você tem a revelação. E parece que você ficou com a coisa mais inferior, e ela é a superior. Talvez quando você tem a revelação da palavra, você não conseguiu uma libertação, e a libertação é sua. E você luta consigo mesmo, por que eu não fui libertado? Por que não fui libertado? Isso tudo me pertence. É promessa de Deus, já foi dado para mim lá no Calvário. É promessa minha. O que eu estou fazendo que eu não alcanço? Eu não consigo. O irmão Branham diz que tem gente que não tem suficiente para cura. Ele diz que não tem. Ele diz assim, ó, tão claro, tem tanta gente que tem fé para ser curado. Ele diz, mas o homem morre de câncer sem Deus, por não apropriar-se de uma fé para ser curado. O irmão Branham falou isso. Agora você vai ver quanta gente que morre, não de câncer, qualquer dorzinho, uma gripe mata. O probleminha de gripe, ataque do pulmão, e a pessoa vai embora. Agora, o que estamos precisando é de posicionar o que é revelação. Revelação é superior a qualquer coisa que você possa possuir na terra. Revelação é superior. Foi por isso que Pedro largou tudo. Ele sabia que aquilo que ele teve, de saber quem era Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Olha, se ele errasse no caminho como ele errou, ele cria. Eu não volto atrás. Eu posso errar, mas eu não volto atrás. Eu sei que esse homem é verdadeiro. Eu sei quem ele é. Ele teve revelação. Ninguém movia Pedro, nem os erros dele. Não movia Pedro. Nem o próprio Jesus. Jesus falou para ele, para trás de mim, Satanás. Aquilo não moveu Pedro. Ele voltou outra vez. Olha, Pedro não era um membro encrenqueiro como nós temos, não. Pedro não era. Pedro era eleito. Quando você vê muito membro encrenqueiro, falta eleição. Você não arrepia, não. Com certa vida. Membro encrenqueiro, falta eleição. Você vai encontrar com o irmão São Pedro um irmão bravo, um irmão que sacava a espada, cortava a orelha do outro, mas era revelado. Jesus falou para trás de mim, Satanás. Ele voltou na reunião. Ninguém tinha uma mensagem, nem Jesus tinha uma mensagem tão forte para mandar Pedro embora, para Pedro largar do ministério de Jesus. Quando Jesus falou coisas que Pedro não entendeu, Pedro dizia consigo mesmo, eu não entendo, mas tem uma coisa, não sai daqui. Eu não saio. Eu sei quem ele é. Gente, o que falta nas pessoas é revelação. Não falta dinheiro. Falta revelação. Está faltando a revelação. Não é o que você diz, está me faltando saúde. Não, está faltando revelação. A revelação é superior a tudo. Nada podia mover o irmão São Pedro. Se você olhar a vida espiritual de Pedro, você vai ter que invejá-lo. Dizer, pai, deixa eu acompanhar esse analfabeto. Não quero acompanhar mais ninguém. Onde Pedro foi, eu vou. Alguém diz, mas ele falhou com o mestre. E por que eu não vou falhar? Falho também. Falho. Mas só que tem uma coisa, ele nunca largou da reunião. Jesus chamou ele de demônio, ele nunca escandalizou. Alguém diz assim, mas era Jesus
E o que vocês acham naquele dia? Que Jesus era um homem. Era um homem. Era uma pele queimada. Era um homem que comia igual aos outros. Não era nem igual a João Batista. João Batista não comia igual aos outros. Não vestia igual aos outros. Mas Jesus veio comendo e bebendo igual aos outros. Ele era igual. Você não vai achar diferença senão no nascimento dele. Ele nasceu por obra do Espírito Santo, mas ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia dor, ele cansava, ele dormia. Mas quando ele acordava também, numa tempestade que aguentava. Não havia mar bravio na hora que ele acordava. A gente pode ver porque o irmão Branham ensina isso, que o diabo diz assim, vamos aproveitar, ele está dormindo, vamos afogar ele agora. Vamos aproveitar. Os diabos reuniram tudo lá no mar. Ele está dormindo lá na popa do barco. Vamos mandar uma tempestade nesse mar. Vamos revolver esse tudo. Nós vamos revirar esse barco e nós vamos matar Jesus afogado. E um diabo falava com o outro, dizia, isso é verdade, vamos lá. E ajuntou os capetas tudo do inferno. E vento para lá e para cá. E ondas bravias. E nem assim Jesus acordava. Que hora dura. E Pedro remando, e Marcos remando, e os demais remando, e Jesus dormindo. Jesus dormindo. Eles deviam pelo menos ter confiança. Você é um homem de revelação, Pedro. Rema. Mas diz assim, olha, esse barco não vai afundar. Porque nós estamos com a maior companhia dentro do barco. Não importa nem que ele está dormindo. Demônio não pode com ele nem dormindo. Não importa que ele esteja dormindo. O diabo não consegue fazer nada com ele. E o nosso barco vai bem. Moço, mas o irmão Branham diz que as ondas eram de 6 ou 7 metros de altura. O barquinho lá em cima, meu filho, ó. E ele não sabia, a hora que batia o remo já estava no ar. Já está no vento. E Jesus dormindo. A hora que você está numa luta tremenda, e você diz, Senhor, o senhor não está vendo isso não? Está vendo a minha casa como é que está? Não, senhor. A coisa que está feia, ele parece que acordar ele. O senhor não está vendo o que está acontecendo? Salário, senhor. Não tem emprego. Não tem o que comer direito, não tem o que vestir direito. Você está vendo o que meu vizinho faz comigo? O senhor está vendo? O que o irmão faz comigo? A irmã faz comigo? O senhor já viu como é que ele olha em mim, ela olha em mim, com desprezo? A gente quer acordar Jesus. O senhor está vendo isso? Não te dá que pereçamos? O senhor não está vendo que eu vou morrer, não? O senhor não levanta, não acorda para me livrar? O senhor não está vendo como vai meus filhos, minhas filhas? O senhor não está percebendo o que os outros estão falando de mim por causa do mau testemunho? Acorda, Jesus. Levanta, Jesus. Me ajuda. Pedro teve que fazer isso. Ele não tinha que pensar em mais nada, irmão. Mas onda de 6 metros. O que é isso? Qualquer um de nós. Não falo mal de Pedro de jeito nenhum. Eu não aguento onda de meio metro. Ele aguentou de 6. Como eu não sou nem da água. Ainda bem que ele era pescador. Mas eu que não sou. Ele pegou firme ali e creu. Ele era revelado. Não importa que ele fracassou, não importa. Ele diz, ó, vai lá, corre lá. Acorda o mestre. Um barulhão desse, umas ondas dessa. O barco está quase virando e ele não acorda. Que sono profundo está o mestre. Chacoalha ele! E foram lá e
mestre, não te dá que pereçamos. E ele estava tão cansado. Deus cansado. Deus Emanuel. Deus conosco. Deus cansado. Deus com fome. Deus dormindo. No meio das ondas, da luta. Dormindo, não atendendo ninguém. Senão, se alguém chegar lá para sacudir, acorda, mestre. Não te dá que pereçamos. Foi tão simples. Você vê um homem levantar, esfregar a mão no olho para tirar as remelas. Você pensa que Jesus era diferente? Você pensa que tinha remela de olho, ouro nele? Essa é nossa mesmo. Deve ter dado uma esfregada no olho. Levantou e aí. Quem diz parar em pé dentro daquele barco direito? Você põe a mão de um lado, põe a mão do outro, e o vendaval e o barco. E Pedro podia estar, todos os discípulos podiam estar gritando naquela hora. Me ajuda a remar! E a coisa estava feia. Não tem hora que o seu lar está assim? Mulher põe a mão de um lado, e filho do outro, e marido vem e ajuda. E o barco, o lar está quase indo a pique, quase a divórcio. Está quase a divórcio. Aí Jesus acorda. Ele diz, mas o nosso Deus não dormita. Quando Deus é carne, ele dorme. Como eu vejo um Deus assim, um Deus que não dormita é o Deus Espírito, mas quando ele está dentro de uma carne, ele sente dor, ele sente cansaço, ele sente fome, ele dorme. Mas também a hora que ele acorda, não há nada que o suporta. É como diz a história, que José estava para morrer, e Jesus estava lá, ele não morria. E Jesus via, José não vai morrer. Aí Jesus teve que sair de casa, ir lá para as montanhas. Aí sim, José morreu. Por quê? Porque Jesus é a vida. José estava morrendo. E enquanto a vida estava ali perto, José não podia morrer, não tem de morrer, a vida está ali. Aí Jesus saiu. E tem hora que Jesus permite. A morte chega para qualquer um. E quem vai entender isso? Alguém pergunta, você não podia ter ficado? Marta diz assim, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava certa. Ela estava certa. Você acha que Jesus dormindo lá, e Lázaro doente? Enquanto Jesus não saísse dali, Lázaro não morria. Não tinha jeito de morrer. Jesus é vida. A morte ficava com medo de chegar. Alguém diz, mas morte, chega logo. Ela diz, mas que jeito? Só você sair e foi embora. Você não está vendo que tem vida aí? Jesus está aí, a hora que ele saiu, eu entro. A hora que ele saiu, eu entro. Mas a questão, irmãos, é a luz que a pessoa tem. Marta não escandalizou com Jesus, que esperou o irmão ficar podre, caiu o nariz, depois de 4 dias. Jesus chegou lá e ainda fez um grande milagre. Ressuscitou aquele morto. Que coisa tremenda. Não importou que Jesus dormiu e que os discípulos não suportaram. Aquilo era a prova. Quando Jesus te deixa um pouquinho só no lar, no trabalho, na igreja, desamparado pelo pastor, pelos diáconos, ninguém vai atrás de você. Ninguém vai te visitar quando você está doente. Daqui a pouco ele levanta no barco. A tempestade para, a doença desaparece. O mar aquieta. A gente nisso daí vai longe, né? São mensaginhas assim que faz bem. Faz bem. Alegra. Tá bom, alegra. Mas a revelação é superior. A revelação tem o assim diz o Senhor. A revelação dos selos. Não é algo de William Branham. É assim diz o Senhor. 243 do sexto selo. Aqui a palavra o diz. Eu quero ler 242. Tem que ser assim, diz o Senhor, porque não é somente que eu saiba que é correto, mas a palavra do Senhor é assim, diz o Senhor.
E aqui temos a palavra enquadrando perfeitamente com o que ele me deu. Está pregando o sexto selo. E assim mostrando para que vocês mesmos reconheçam que é assim diz o Senhor. A revelação dos selos não é o William Branham, é assim diz o Senhor. Duvidar que o Cordeiro saiu do trono e tomou o livro é duvidar do assim diz o Senhor. Duvidar que a intercessão terminou para o selo ser revelado é duvidar do assim diz o Senhor. Não foi William Branham quem disse. Foi o Senhor quem falou aqui. Amém? Porém, agora encontramos que tudo harmoniza perfeitamente. E é assim diz o Senhor. Eu o amo com todo meu coração. Amém? Você o ama? Aleluia. Amá-lo de todo o coração. Isso daqui é tremendo para cada um de nós. Preste atenção em mais alguma coisa que nós temos aqui. Tudo isso é uma tremenda ajuda para os filhos de Deus. 150, a união invisível da noiva. Coisas que vocês já conhecem, mas tem que ler aqui. O que fez ele? Ele abriu os 7 selos da última mensagem. Quer dizer, não ficou mais nada. Notaram vocês isso? Os 7 selos. Que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazê-lo nos seus dias, nos dias deles. Eles não tiveram o suficiente. Porém, esta bendita revelação dos 7 selos está aberta para nós nestes dias finais de uma profecia que saiu para Arizona. Amém? Eu quero que você preste atenção nessa parte que o irmão Branham diz aqui, ó. Aqui a palavra o diz, e logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo que nós pensávamos antes. A revelação, o assim diz o Senhor dos selos, ele diz que é oposta essa revelação ao que pensávamos antes, porque eu nunca havia entrado nisso desta maneira. Ele nunca tinha pregado os selos como ele pregou desta feita. Nunca. Porém, agora encontramos que tudo harmoniza perfeitamente. É assim diz o Senhor. Amém? 243. Parece que tem alguma diferença em alguns selos que as pessoas têm. Eu não sou culpado disso. Quero deixar claro que na minha mensagem é 243. Certo? O sexto selo, 243. Se tiver problema de parágrafo, só que você tem que estudar mais, mas você vai achar, está dentro do sexto selo. Certo? Está ali. Então, o que eu estou tirando é que a revelação que ele te dá é oposta ao que você pensava. A revelação da vinda do Senhor, que ele tem dado para nós, é oposta ao que nós pensávamos. Nós não sabíamos disso. Nós não sabíamos que o Senhor já veio numa nuvem de anjos. Nós não sabíamos. O próprio profeta levou 3 anos para saber. De 2 a 3 anos para saber. Se o irmão Branham levou isso e eu, então levei 40. Certo? Mas graças a Deus que eu ainda soube. E eu sei que agora só falta o arrebatamento. Mas aquela vinda do Senhor, como Filho do Homem, é como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, isso já aconteceu. Isso aí são escrituras que já cumpriram. Já aconteceu. Só que tem pessoas que não conseguem ver essas coisas. Falta o quê? Revelação. Conhecimento eles têm demais. Pensamento eles têm demais. Não tem revelação. Graças a Deus pela revelação. A revelação colocou Pedro, diz o irmão Branham, acima de todos daqueles dias. Pedro, Deus pegou aquele Pedro que não sabia nada, revelou para ele, e aquilo foi tão grande para Pedro, que os outros olhavam em Pedro, mas como que Pedro pode saber essas coisas? Ele estava acima de tudo, era a revelação. Mas ele não estudou. É a revelação que pôs ele naquela altura. Mas ele não tem uma ideia tão firme. É a revelação que pôs Pedro naquela altura. Acima de todos.
A revelação moveu Jesus e disse para Pedro: eu te dou a chave do reino do céu. O povo hoje fica teimoso contra Pedro. Você não vai entrar nem no céu, rapaz. Você não vai entrar lá. Você que fala mal de Pedro, do batismo de Pedro, fique sabendo que você não vai entrar lá porque a porta está fechada. A chave está com ele. Como é que você vai entrar lá falando mal de Pedro? Como que você vai obstruir a fé do povo em Pedro? Dizendo ao povo: você vai crer em Pedro? Pedro falhou com Jesus. Foi aquele que falhou que Jesus deu a chave para ele. Você não tem que criticar o homem porque ele falhou. Ele era revelado. Ele falhou para demonstrar que ele era homem igual nós mesmos. E Jesus nunca falhou para demonstrar que ele era Deus. Todo mundo falhou. Jesus ficar na barba deles assim: quem de vós me convence do pecado? Não levantava um indivíduo. Não tinha coragem. Quando pegaram aquela mulher no ato da prostituição, chegaram lá perto dele, como a dizer: agora nós vamos pegar ele. Mestre, a lei manda apedrejar essa mulher. Nós a pegamos em flagrante adultério. E a lei manda apedrejar. E tu que diz? Eu apedrejo se vocês estivessem em pecado. Mete pedra. A lei falou que é para você jogar pedra. Mas só pode jogar pedra se estiver sem pecado. Jogue pedra nela. E ficou quietinho. Venceu com uma palavra só. Com a própria palavra deles, ele venceu. Jogue pedra na mulher. Aleluia. Eu gosto dessas coisas. Eu não sei onde é que você vai, mas eu gosto dessas coisas. Essas coisas faz bem para mim. Eu creio que é 236. Ainda tem aqui. 236, a união invisível da noiva. São coisas muito boas. 207 também, 207, a união invisível. Os apóstolos, esses que manifestaram a Bíblia. Aqui sai Lutero na Reforma. Sua igreja não funcionaria. Tampouco a pentecostal. Funcionou em seus dias, porém é outro dia. Esta é a abertura dos 7 selos. Eu sei que sou estranho para vocês, porém Deus o tem vindicado tão perfeitamente que aí não há pergunta. Exatamente perfeito. É assim diz o Senhor. Ele não há nem pergunta. Você não tem nem que perguntar, mas o Cordeiro saiu do trono? Você acha? Você crê que a intercessão acabou? Você não tem que perguntar, irmão Brando diz, não há pergunta. É assim diz o Senhor. Aquilo que você acha que pode perguntar, pare de perguntar. Você pergunta porque é incrédulo, você não tem revelação. Quem tem revelação não pergunta. Crê. Amém? 236, a união invisível. Olha para você ver. Oh, que com razão, a condenação de Deus está acumulada. Deus o colocou diante dos seus próprios olhos, fecha seus olhos e falham em vê-lo, cerrando suas entranhas de compaixão, quando vem a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos, sendo vindicada e provada ser assim, à vista nos céus, ao longo das nações e em todo lugar, por meio de grandes sinais e maravilhas que ele prometeu que faria. Então calas e dizes, não sei, não posso remediá-lo, mortos e não sabem. Pecados e delitos vocês estão mortos. Sim. E aí ele entra aí, mais pormenores, né? Eu quero passar sobre isso aqui, mas para vocês verem a verdadeira palavra de Deus nestes 7 selos. Tem que ter eleição, revelação para saber, é assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor. Você não pode falhar com isso daí. Você pode não entender, mas não pode falhar. Deixa eu ver mais uma aqui, porque eu desejo exatamente ver esse ponto, que a revelação é oposta. A revelação não combina com a nossa mente, a revelação não combina com a igreja, a revelação não combina com um grupo de pastores, a revelação não combina com companheirismos, nenhum companheirismo. A revelação não combina com nenhum companheirismo.
Tem companheirismo no mundo inteiro sobre o profeta, crendo na mensagem do profeta. Um crê que ele vai voltar, outro crê que ainda vai andar de cavalo, outro crê que ele vai ainda andar no avião. Como que pode trazer o profeta regredir? Meu filho, a mensagem do profeta superou o avião é pentecostal. A mensagem do sétimo anjo é nave. É aquela que pode ir lá, largar uma aqui, desacoplar aquela pedra de coroa, vai lá na lua, dá a volta, faz o que tem que fazer, volta e acopla outra vez na nave. Isso é que é a mensagem do profeta. É Cristo vindo a pedra de coroa, acoplando, ele está sobre o indivíduo, logo em seguida ele vai vir sobre toda a igreja para o arrebatamento. Esta pedra de coroa, ela está acoplando na igreja. E quando aquela nave recebeu o acoplamento daquela outra, podemos dizer que aquela pedra que desceu sobre a nave mãe, ela voltou para a terra. E é isso que a igreja vai fazer agora. Porque o que Cristo está fazendo, ele está descendo sobre cada indivíduo. A hora que ele manifestar sobre o seu corpo total, a igreja vai para o céu. Porque ela está na terra. A nave estava na lua, veio para a terra. Essa daqui está na terra e vai para o céu. É isso que vai fazer a igreja. Mas você precisa saber e crer que é assim, diz o Senhor. Amém? Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Tem tanta coisa aqui. Deixa eu ler apenas uma parte para vocês. 133, eu vou ler em diante, da mensagem à festa das trombetas. Este chamado para a festa das trombetas é aproximação de algo. Observe Apocalipse 8, 7. Se você deseja notar isto, nós observamos a primeira trombeta espalhando granizo, sangue, fogo sobre a terra. Exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando o seu povo para fora do Êxodo, no Êxodo. Agora, a razão pela qual estas 7 trombetas não são aplicadas a esta igreja e esta era, é porque é somente para Israel, é o chamado, o ajuntamento do povo. E agora há somente um significado aqui, que eu quero que você chegue em poucos minutos. Onde você verá, porque isto não é aplicado a esta era em que estamos vivendo, as 7 trombetas. Aí o 135. Eu sei que muitas pessoas discordarão disso. Irmão Brando não está tentando pregar os selos para que batistas fossem entender, crer, o pentecostal fosse crer. Ele pregou porque ele sabia que o eleito ia crer. Mas ele sabia que muita gente ia discordar dele. Ele está dizendo aqui no 135, a festa das trombetas. Eu sei que muitas pessoas discordarão disso, mas eu sei que é. Eu sei disto. Estou dizendo que você está falando isto, porque eu não tirei isto de mim mesmo. O irmão Brando dizendo, eu não tirei isso de mim mesmo. Estou te dizendo que a revelação dos selos é assim, diz o Senhor. Eu não tirei isso de mim mesmo. Meu pensamento não é próprio. Mesmo que isto seja o que me disse, se isto está errado, então está errado. Mas não estou dizendo isto de mim mesmo. Estou dizendo o que alguém tem dito. Não estou dizendo de mim mesmo. Eu estou dizendo o que alguém tem dito. Aí você pensa, será que é esse alguém? Alguém tem dito. Ele diz assim, e esse alguém é o Deus que falou conosco e fez todas estas coisas que ele tem feito. Apareceu. Vê? Então, eu sei que isto está certo. Eu recebi isto de alguém, este alguém é Deus, diz irmão Branham. É assim diz o Senhor. Esta é a revelação dos selos, que as pessoas precisam ter a mente aberta para conceber isto. Gente, isso é os primeiros passos que se dá para você chegar ao 7º selo. Você encrava seu carro na mensagem intervalo.
Tem muitos que estão aí, não adianta nem você pôr corrente no carro deles. Você vai arrebentar a corrente. Deixa quieto. Deixa irmã atolada. Irmão atolado. Eles estão atolados, eles não conseguem ter luz para ver o cordeiro sair, tomar o livro e converter em leão. Intervalo 105. Eles não conseguem ver isso. Capítulo 5 de Apocalipse. O leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele abriu durante as 7 eras da igreja, era o cordeiro, pois era a era da igreja. Quando foi que o primeiro selo foi aberto? Na primeira era. Você sabia disso? O primeiro selo foi aberto na primeira era, só que eles não sabiam o que era. Os selos foi cumprindo durante as eras, eles não sabiam o que era. É durante as eras, é o cordeiro. Foi por isso que João ouviu a palavra, o leão venceu. João, não chore, porque o leão venceu para tomar o livro e desatar os seus 7 selos. E quando João olhou, era um cordeiro. Que as 7 eras da igreja. E aí o primeiro selo, havendo o cordeiro aberto, o primeiro selo. Ele abre durante o período das eras, ele abriu como cordeiro. Porque ele estava lá na era de Paulo. Hoje a revelação, meu irmão, guarde isso, pelo amor de Deus. Os selos foram abertos durante as eras como cordeiro. Mas quando foi revelado para nós, não era o cordeiro mais. Porque aqui, na 7ª era, ele saiu do trono. Exatamente aqui é do 7º selo que ele sai na 7ª era. O 7º selo está relacionado conosco, com a noiva. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Primeiro selo 33. O mistério de toda a Bíblia é o mistério do dia e a hora. Que ninguém sabia, ninguém sabe. E já aconteceu. Ninguém sabe. O diabo deve estar coçando a cabeça. Aconteceu o que, rapaz? Eu falo assim, o diabo levanta. Aconteceu o quê? Eu não vi nada disso. Você não viu? Já aconteceu. É passado. 1963 aconteceu. O que aconteceu? Aquele de dia e hora que ninguém sabe. Eu estou vigiando isso tanto tempo. Como que aconteceu? Eu não vi nada disso. Então você não viu que fotografou, Satanás? Lá? Você não viu que tiraram fotografia lá no Monte Pôr do Sol? Você não ficou sabendo? Fiquei sabendo sim das fotografias. Então era ele que tinha vindo. Aquela hora, dia e hora que ninguém sabia. Era ali, ó. Ele veio. E aquele que estiver no campo, 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 numa cama, um será tomado, outro será deixado. Exatamente nesse período. Mas quando será isso? Onde vai acontecer? Aí diz a Bíblia, onde estiver o corpo, a juntar-se-ão as águias. Foi tudo nesse período que aconteceu. Nem o diabo soube. O diabo foi enganado, ele não sabe nada. Porque ele ficou na teologia e Deus veio na revelação. O diabo veio no conhecimento, mas Deus veio em revelação. E Deus deixou um segredo que o diabo não ficou sabendo. E aquilo foi quando cumpriu. Naquele dia. Eles não ficaram sabendo, porque estão esperando de outra forma. Todo mundo está esperando uma coisa só. Sabe o que estão esperando? O arrebatamento. Mas antes do arrebatamento tinha que vir Elias, exercer o ministério de filho do homem, os dias de dentro de Sodoma e Gomorra na terra. Ele que viu o 7º anjo para revelar o mistério. Que mistério? Esse mistério. Exatamente esse mistério. O próprio irmão Branham, meus irmãos, isso é tão profunda a revelação que o próprio irmão Branham, depois pregando a mensagem com a atração sobre a montanha, ele diz, eu não sabia disso até há poucos dias. Eu não sabia disso. Aconteceu com ele. Ele estava lá e ele não sabia. Deus é simples, Deus em simplicidade. Irmão Branham diz, quando se fala numa grande revelação, você pensa em algo poderoso lá do Vaticano. Ele diz, não, vem de uma forma simples. Era Deus no Monte Pôr do Sol, descendo
Aquele Senhor descendo, Cristo descendo mesmo, o Senhor descerá do céu com alarido. Olha o alarido ali. Se nós pegamos o alarido apenas para mostrar só cura divina, não. Você vai ver o alarido de uma forma completa. O alarido traz para nós a revelação dos 7 trovões. Amém? Aleluia. Então eu tomei apenas para falar sobre esses pontos. Eu achei importante esses pontos aqui, ó. E logo a revelação que ele me dá é tão oposta a tudo o que pensávamos. É isto que eu estou batendo para que você entenda que irmão Branham sabia que era oposta até ao que ele pensava. A revelação dos selos foi oposta ao que o irmão Branham pensava. E ele pregou a si mesmo, porque ele era o homem comissionado por Deus que podia passar por cima dele próprio. Ele não pensava que a revelação dos selos era desse jeito. A hora que veio a revelação, ele dizia, é oposta ao que nós pensávamos. Ao que pensávamos. Ele estava incluído no meio. Porque ele não sabia como era. Mas ele creu, pregou e mostrou para nós. É assim diz o Senhor. A revelação dos selos não é um homem trazendo para nós. É assim diz o Senhor. E Deus sempre usa o homem. Mas quando você fala do homem, você mexe com Deus. O problema é esse. Você falou mal do homem, você mexe com Deus. Estou falando de profeta. Daqui a pouco vocês pensam que se falar mal de mim tem problema. Não, falar mal de um profeta. Pelo menos teve gente que falaram do profeta. Teve um homem que falou para ele, Pio, você pode entrar na minha oficina, mas larga a sua religião lá fora. Ele diz, onde a minha religião não entra, eu também não sou bem-vindo. E saiu. Poucos momentos, o genro daquele homem foi afastar um caminhão, passou em cima das pernas. Certo é o sogro, né? Passou em cima das pernas dele. Já pensou? Que é isso? Quantas coisas mais aconteceu? O irmão Branham não ficar contando testemunho para dizer assim, viu o que aconteceu? Teve um dia só que ele falou com o Billy. E o que aconteceu com aquele homem, Billy? Que falou daquele jeito? O irmão Branham estava usando óculos. Ele nunca viu um profeta que ora pelos outros, os outros é curado e fica usando óculos. Ele não sabia que ele estava falando com Deus. Deus em carne. Ele perguntou, Billy, você lembra o que fizemos com aquele homem? É, papai, nós sepultamos ele uma semana depois. Que isso, rapaz? As pessoas não percebem, elas não têm revelação. Quantos que perseguiram o profeta, quantos que perseguem a mensagem do profeta estão perseguindo a mensagem do profeta? Quantos que estão perseguindo? Gente que perseguiu a mensagem do profeta, falou contra o profeta, falou contra essa mensagem quando ela veio para o Brasil. Irmãos, mas morreram logo. Morreram logo. Criaram um livro aí, chamando nós de seita. Naquele tempo, morreu 5 de uma vez, dentro de um carro. 2 pastores, as 2 esposas, e outro que estava dirigindo. Isso foi lá por volta de 1973, por aí, 75. Um dos melhores cantores que tínhamos no meio evangélico, foi para o céu. O irmão Branham disse que assim, eles não foram para o inferno, não. Você fala contra Deus e fica muito na terra, isso prova que você não é dele. Você fala contra um profeta e fica ainda embirrado na terra, não morre, você prova que não é dele. Prova que não é de Deus. Mas aqueles homens, Deus, vocês não podem ficar aqui falando blasfemando meu profeta, não. Eu já vou te levar para casa, que é bem melhor. Eles estavam fazendo um livro suposto profeta do século XX. Agora, com tudo isso, eu tomei uma revista que o irmão Gilberto trouxe para nós, lá de Gravataí, falando sobre o suposto profeta e a crença do tabernáculo da fé, eles têm o irmão Branham como tabernáculo da fé, ao invés de pôr tabernáculo Branham, puseram tabernáculo da fé, e criticando, e essas críticas, eles nem o diabo percebe, o diabo é tão bobo, que nem ele percebe.
O diabo fala para eles, critica, faz uma revista famosa, manda para todo lado aí, para mostrar que são falsos. E eles fizeram uma revista e contando testemunho do profeta e depois chamando ele de falso. Aquilo ali serviu para divulgar a mensagem do profeta. O diabo ficou para trás, ele perdeu nessa. Agora vê se o diabo conseguiu enganar qualquer um de nós. Vê se ele conseguiu. Como o diabo não pode conseguir enganar nós no batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo? O diabo engana quem é dele. Mas os de Deus ele não engana mesmo. Os de Deus saiu da denominação porque entendeu que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. E agora você vai ter que entender também que o diabo não consegue te enganar. Porque o diabo não vai te enganar de maneira alguma, o eleito não. Você crê que a intercessão terminou? Porque assim diz o Senhor. Você crê que a era terminou? Porque assim diz o Senhor. Você crê que o tempo das eras terminaram? Porque assim diz o Senhor. Você crê nisso? O diabo não pode te enganar. O diabo engana quem não pode alcançar esta revelação. Ele engana. Mas um eleito ele não consegue enganar. Porque quem falar contra isso estará falando contra o assim diz o Senhor. A pessoa fala, como que a intercessão acabou? Eu já recebi tantos e-mails de pessoas criticando que a intercessão acabou, que era, terminou, Osmar. Quando terminar eu já estarei lá no céu. Só se for da boca da onça. Estão falando contra a própria mensagem do profeta. Foi o profeta quem mostrou isso, que isso ia acontecer depois. Ele mostrou que era depois que ia acontecer isso. 238, festa das trombetas, né? Que ele mostra isso. Você lembra? Quando terminada a era da igreja de Laodiceia. É isso aí. 206? Isso, 206. Muito bem. 206. Quando terminado. Isso aqui é assim diz o Senhor. Olha para você ver. Quando terminada a era de Laodiceia, de acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela noiva. É isso certo? Eu creio que é certo. E aí o próximo parágrafo, 207, ele vai mostrar sobre o Filho do Homem, já esclarecendo, porque é tudo o ministério que Deus realizou através de um profeta na terra. Olha, um homem na terra teve o ministério de Elias, teve o ministério de Filho do Homem, teve o ministério de sétimo anjo. É um tríplice ministério num homem. E sabe o que era, além de tudo isso? A manifestação de Elohim na terra. É isso que eu creio e eu tenho base bíblica para isso. O outro diz, eu nunca vi na Escritura. Você nunca viu nenhum batismo em nome de Jesus Cristo? Você vai ver essas coisas? Não pode ver. Nem conhecerão estas coisas de maneira alguma. Bom, por aqui eu vou encerrar porque eu vou deixar a outra parte para outro dia. Mas são coisas muito boas. A palavra que desceu no dia de Pentecostes não funcionaria nesse dia. Você pensa que falar línguas, pular, gritar, curar os enfermos hoje, que é o que Deus quer? Tudo isso é bom, mas você não pensa que isso funciona hoje. Deus falou que hoje seria a revelação dos 7 trovões. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então cumpriria o mistério. Deus não está querendo que você volte aos dias dos apóstolos hoje para fazer uma reunião de oração. Vamos falar em língua, irmão. Vamos adorar a Deus, glorificar, falar em língua. Vamos gritar. Deus não está atrás disso não, porque o próprio Deus falou para William Branham escrever, lá, falar no primeiro selo, parágrafo 132, dizendo, pula e grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome. Pula e gritam. Não adianta nada. Quantos que estão, pentecostais estão pulando e gritando e não sabem nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos de nós na mensagem, pulando e gritando e mandando a igreja gritar, mas não sabemos também o novo nome. E o novo nome é antes do rapto, que está dentro das 7 eras da igreja. Tudo que tiver dentro das 7 eras da igreja é antes do arrebatamento. 2:17 de Apocalipse, 3:12 de Apocalipse, isso está dentro das eras da igreja. Está dentro da primeira era e dentro da 6ª era. Por que não aceita, gente? Amém. Eu creio. Alguém liga e diz, mas qual que é o novo nome? Simplesmente você lê e crê nas mensagens. É o suficiente. Você verá isso daí.
Ninguém precisa saber. Fala assim, ó, é uma pregação que o novo nome é tal. A Bíblia diz que é uma pedrinha que é dada para a pessoa. E só quem recebe que o conhece. Quem o recebe é que conhece. Quer dizer, se não recebeu a pedra, você pode receber até um tijolo, qualquer coisa aí. Mas você não recebeu a pedra que é a revelação. Essa pedrinha é revelação. E a revelação é assim diz o Senhor. Quando foi que Abraão recebeu a mudança do nome, o novo nome? De Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Quando foi? Foi antes do Isaac nascer. O que Isaac tipifica? Cristo, diz o profeta. Isaac é um tipo de Cristo. Cristo vindo para nós. Agora, antes dele vir, então, o nosso nome é mudado. Agora, isso já aconteceu faz muito tempo, é nós que não sabemos. Mas já aconteceu faz muitos anos. Essas coisas já aconteceram há muitos anos. As pessoas que não têm suficiente fé e revelação, porque fé é revelação, para poder ver essas coisas dentro da mensagem. Eles não conseguem. Senhor Jesus, te damos graças, porque não somos melhores que os outros. Mas como um Pedro, iletrado nós somos, como a samaritana, uma mulher que teve 5 maridos, está vivendo com o sexto, nós não somos melhor que ela. Como Zaqueu, que roubou impostos, nós não somos melhor que ele. Como Pedro, nós não somos melhor que ele. Como Mateus, o publicano, também nós não somos melhor que ele. Por isso, nós cremos e tivemos esta revelação. Obrigado, Pai, porque a revelação dos selos é assim, diz o Senhor. Nós te damos graças por estas verdades, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.